Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Manda Real Gospel. Estamos aqui nessa noite especial e noite fria aqui em Botucatu. Nós estamos com uma participação aqui do nosso querido pastor Alisson Marques, que vai estar falando sobre maldição hereditária. Você já ouviu falar sobre maldição hereditária? Em algum caso, em alguma situação, você já percebeu ou já ouviu alguém comentar sobre esse assunto? Hoje estamos aqui e vamos tirar as nossas dúvidas com o nosso pastor. Neste momento, eu quero mandar desde já um abraço para minha esposa Ariane, hoje ela não pôde estar conosco, e um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, aleluia! Sejam todos bem-vindos. Neste momento, eu gostaria de já passar a oportunidade para o pastor Alisson, falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre as atividades dele na igreja, e depois nós vamos entrar nesse tema aí que eu estou muito curioso para aprender. A paz do Senhor, pastor Paulo, obrigado pelo convite. Agradeço a todos por estar aqui me ajudando, me auxiliando aqui, os que estão aqui cuidando da gente, né? Muito obrigado. Eu sou o pastor Alisson, sou ali da igreja INV, Igreja Nova Vida. Presidente pastor Jefferson, pastor Lucas. Então é uma honra poder estar aqui. Eu não sou um especialista, né, em maldição hereditária, mas a gente já passou por algumas denominações que acreditavam nisso. Então, tem algumas experiências que eu carrego comigo e vou tentar sanar as dúvidas assim que possível, né, pastor? Aleluia, que bênção, hein, pessoal? Maldição hereditária, o que será isso? Por que falar sobre o que é maldição e hereditária? É uma coisa que muitos têm dúvidas, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, as pessoas estão ali, ouvem falar sobre esse assunto e muitas vezes até é ensinado sobre isso, mas será que realmente isso cabe a nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no Senhor Jesus? Nós vamos tirar as nossas dúvidas hoje, começando por essa bendita pergunta, pastor Alisson, o que é maldição hereditária? Então, maldição hereditária é uma teologia que geralmente era usada pela teologia da prosperidade. Ela veio lá dos Estados Unidos, como sempre, praticamente, aqui é um reflexo do que acontece lá nos Estados Unidos. Em pouco tempo vem para cá, para o Brasil, né? E maldição hereditária foi uma das ferramentas usadas pela teologia da prosperidade para justificar por que a pessoa não prosperava, por que ela vivia doente ou por que o sucesso não acontecia na vida da pessoa. Então, uma das justificativas que eles usavam era porque eles estavam com maldição de algum antepassado. O antepassado fez alguma coisa, algum pacto, algum pecado que acabou amaldiçoando os descendentes que viriam. E se não for pela quebra de maldição, ainda eles dizem que, ainda que a pessoa tenha sido salva, convertida, tal, precisava passar por sessões de quebra de maldição. E não levando em conta que Jesus já levou a nossa maldição. Então isso é muito perigoso, viu, pastor Paulo? Verdade, muito perigoso. Pastor, esse conceito de maldição hereditária nos dias de hoje, ainda se ensina isso nas igrejas. Né, em algumas igrejas, né, elas até enfatizam e fazem até tratamento, né? Embora a pessoa esteja ali na igreja, há um cuidado com a pessoa, de meditação, coisas semelhantes a essa. É correto isso? Como o pastor compreende hoje, né, na sua atividade, esse tipo de realização nas igrejas? Eu vejo de forma negativa, porque desvaloriza aquilo que Cristo fez por nós na cruz, né? Então, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, e que Ele se fez maldito em nosso lugar. Portanto, nenhuma condenação, nenhuma maldição sobrevém àqueles que estão debaixo da cruz, que estão seguindo a Cristo, que foram convertidos, que foram transformados genuinamente. Então, adicionar algo além daquilo que Cristo fez por nós, isso é prejudicial. E o próprio apóstolo Paulo diz
é que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho a não ser aquele que ele tenha pregado, seja anátema, né, pastor? Como é forte isso? Porque ainda nos dias de hoje vemos que pessoas fazem algumas atividades relacionadas a um tratamento em cima de algumas pessoas, e isso aí não corresponde muito com a Bíblia ou assim da forma que aprendemos na palavra do Senhor. Pelo entendimento deles, acreditam que a pessoa passa por um processo de libertação, onde que a pessoa fica presa àquilo, sem compreender muitas vezes o poder de Deus na vida dela. Pastor Alisson, nesses dias, ainda sabemos que, né, como já foi dito, que alguns lugares ainda ensina sobre esse tema, e a liderança das igrejas, elas deveriam ensinar isso. Não é, pastor? E como o pastor vê isso hoje, alguns detalhes, não somente sobre maldição hereditária, mas algumas coisas que as pessoas trazem lá de trás, como costumes e como doutrinas de outras religiões, quando eles vêm para a igreja evangélica, por exemplo, eles trazem alguns costumes. A igreja deveria dar um apoio, uma assistência maior nesses assuntos? Com certeza. Veja assim, felizmente vemos até igreja que é consagrada, igrejas que tem base teológica assim fundamentada, sendo influenciado por esses tipos de crenças, né? Por várias séries de razões, né? Eu já passei por algumas denominações que a gente vê resquício dessas influências. Por exemplo, né, que quando a vida da pessoa não acontece um infortúnio, alguma coisa nesse tipo, diz que está debaixo de alguma maldição que acabou que herdando da família. E eu vejo isso com um mau olhar porque tira a responsabilidade da pessoa lidar com os seus próprios pecados. Cada um deve responder pelos seus próprios pecados. Ezequiel diz isso, o próprio Jesus vai dizer isso, que cada um deve tomar a sua escolha, né? Então a escolha, a consequência das escolhas nossas é que acarreta as consequências que podem ser consideradas como maldição. A maldição, nós vamos ver ao longo da história, da revelação bíblica, que as maldições é a quebra da aliança, é a desobediência que acarreta um estado inferior de ausência de bênção. Então, todo estado de ausência de bênção é por conta de uma desobediência, que vai trazer dor, sofrimento e consequências desse sentido aí. Então, eu vejo que a nossa cultura brasileira, felizmente, ela traz consigo uma carga cultural sincrética muito grande, pastor Paulo. Porque pela nossa colonização, aqui já havia os povos indígenas, depois vieram o tráfico negreiro, trazendo a mão de obra escravizada aqui, que trouxeram suas crenças, e acabou que tendo um pouco de sincretismo dessas matizes religiosas para o Brasil. O Brasil tem um pouquinho disso, então, essa tendência ao misticismo, essa tendência a achar que objetos têm valor amaldiçoado. E nesse sentido aí nós vemos muito isso. Se você pegar famílias crentes mesmo, há muito tempo, você vê que tem essas crendices, né? Por exemplo, quando uma criança quer começar a gatinhar, a pessoa vai varrendo atrás dela para limpar o caminho, para tirar todos os obstáculos. E tantas outras, a criança está com soluço, coloca algodãozinho. Todas essas crendices aí vêm de uma cultura sincrética, uma cultura misturada de misticismo. Inclusive, essa teoria da maldição hereditária ou maldição familiar, como se dizem, ela é muito antiga. Hoje ela ganhou mais força na década de 70, 80, aqui no Brasil nas igrejas neopentecostais, mas ela vem de muita da antiguidade, do paganismo, do poder mágico, de sacrificar aos deuses para tentar manipular os deuses a seu favor, tanto para o bem de alguém como para o mal. Isso vem de algo muito antigo já. E em nossos tempos ainda perdura, infelizmente, isso agora usando a própria igreja cristã e o nome de Deus para corroborar com esse tipo de prática. Amados, você que está nos acompanhando aí, novamente quero mandar um abraço especial para todos vocês, para as nossas esposas, Jaqueline, né? A Ariane,
Louvado seja Deus pela vida das nossas esposas, que está conosco constantemente. Então, isso é muito bom. Queridos, você que está nos acompanhando, você está entendendo? Você está começando a compreender? Porque você veio lá de trás, ou você até nesse momento você está falando assim, mas existe maldição. Porque o fulano, meu avô viveu aquilo. Meu avô, ele tirou a própria vida. O meu pai... E agora está vindo, e eu tenho esse sentimento em mim, não é? Meu avô bebia, meu pai bebe. E aí vai, não é? De geração em geração, as pessoas ficaram doentes lá atrás e vem vindo nessa linha contínua. E aí você já tem aquela percepção, é uma maldição hereditária. Não é? Às vezes uma enfermidade que aconteceu num ancestral lá atrás e de repente vem vindo de geração em geração. E agora o pastor Alisson vai explicar um pouquinho para a gente essa linhagem aí, essa linha contínua de enfermidades, de problemas sérios na vida dessas pessoas. A gente vê muito isso acontecendo, né? Você vê padrões sendo repetidos pelo filho, depois pelo neto, talvez até bisneto. E muitas pessoas têm linkado esse padrão de comportamento repetitivo como uma maldição hereditária. Mas isso é um grande problema. A diferença, nós herdamos um pecado original, uma tendência ao pecado, todos nós temos isso. Mas quando eles falam de maldição hereditária, fala que era uma transmissão determinista, que independe da escolha daquele que nasce naquela descendência, ele está fadado a seguir aquilo irrestritamente, sem escolha nenhuma. A não ser se for um interventor de quebra de maldição, um ministro, para orar por ele de forma específica. Dependendo da denominação, eles vão levar para um ambiente, fazer uma regressão, eles fazer voltar até o ventre materno, como se isso fosse possível, trazendo à memória a maldição que foi lançado pela mãe ao filho, e vai andando por todo esse tempo até chegar ao tempo presente. Uma forma que eles dizem. Então, nesse sentido, eu não acredito em maldição hereditária, nesse sentido de transmissão absoluta determinista. É bem verdade que existe a transmissão no sentido de aprendizado, de culturamento, de condicionamento, porque o ser humano é condicionado, ele tem isso que é herdado tanto pela educação familiar como pela genética, tendência genética, da genética. Transmite tanto as doenças como condições psíquicas, que é herdada através da transmissão genética e do aprendizado, através do aculturamento. Nisso eu acredito. Porque a Bíblia vai dizer que o filho não levará o pecado do pai. Ezequiel vai dizer 18. Né? Se o pai comer uma uva, vai sujar os dentes dos filhos? Jamais. O filho responde pelos seus próprios pecados e o pai responde pelos seus pecados. Embora nós vemos que a tendência logo segue, né, os padrões. Porque acontece isso, né? Do aprendizado, a pessoa cresce naquele ambiente, tudo que ela tem como referência é o seu pai e logo começa a repetir os mesmos padrões. Mas é bem verdade isso, que não é transmitido de forma absoluta, determinista, que até mesmo filhos de cristãos, se fosse sim uma benção determinista, muitos continuariam no caminho, mas nós vemos que muitas pessoas saem do caminho do Senhor. Assim como também muitas pessoas estão numa família que está toda destruída, está arruinada, mas nasce um entre eles que rompe com aquilo, porque é uma possibilidade de rompimento. Agora, eu acredito que a gente herda realmente coisas ruins, mas que não é determinante na nossa vida. Pode haver, dentro das condições escolhas, dentro das condições do indivíduo, uma possibilidade de querer romper com aquilo. Tá? É interessante, porque muitas vezes a pessoa ela não tem força. Ela não tem força para sair desse padrão que o senhor acaba de dizer, né? Um padrão de vida, um padrão familiar que vem vindo de geração em geração, e as pessoas começam a viver isso. E elas mesmas profetizam isso. Elas acreditam que elas estão debaixo de uma maldição.
Né, aconteceu isso lá atrás, e ele começa a viver o presente dele como se ele vivesse debaixo dessa maldição. E isso aí atrai tantas coisas ruins para a alma dele, para a vida dele, e essa pessoa não consegue ser liberta. Ela não consegue ser feliz por conta da crença dela. Mas, amados, olha que interessante, diante de tudo isso, existe o poder de Deus. Porque hoje o evangelho genuíno é difícil de aceitar. Porque é uma luta da carne contra o espírito. É uma luta muito grande para que o verdadeiro evangelho chegue até as pessoas. E quando chega, há uma resistência. Eu não quero saber negócio de crente, eu não quero saber de ficar na igreja, de orar alto, de orar baixo, de ajoelhar, de ficar de pé, de deitar, seja lá a maneira que for, não quer servir a Deus. E aí o que acontece? O próprio sistema, ele vai agir contra a vida dessas pessoas, para que eles não estejam ali, para que eles não venham ser libertos, para que eles não venham conhecer a palavra da salvação. Então, assim, mesmo a vida da pessoa estando ferrada, parece que ela não quer abrir mão disso. Ele quer continuar se desgastando cada vez mais no seu erro, achando que é daquele jeito mesmo. Às vezes não dá essa impressão, pastor, que a pessoa ela não quer abrir mão, como o pastor disse, pelas suas decisões, a pessoa tem uma decisão para quebrar aquilo ali. Realmente, igual o pastor Paulo comentou aí, achei interessante, que muitas das vezes essas pessoas que crescem nesse ambiente, já acreditando nesse tipo de crença, de maldição hereditária, então ele coloca a culpa sempre no seu antepassado, alguma coisa que aconteceu, como justificativa do porquê ele não tomar uma atitude diferente, né? Romper com aquilo, lógico, com a graça, com o poder de Deus. Né? E acaba aqui retroalimentando, dizendo palavras negativas, não, porque eu sempre dá errado para mim, porque a minha vida não presta, minha vida é uma desgraça, minha vida é um inferno. Quantas vezes a gente ouve isso de pessoas, né, que até mesmo às vezes professam a Cristo e vivem nessa retroalimentação, acaba que criando uma cosmovisão negativa da vida, começa a ver sempre as coisas negativas e acaba caminhando sempre em direção ao erro, ao fracasso, por conta dessa retroalimentação. Não confia no Senhor, não descansa naquilo que Deus fez, que todo mal, tudo, não há nada contra nós mais. Não há principado, não há potestade, não há fome, não há nudez, não há espada, não há nada que possa mais contra nós, aquele que está em Cristo Jesus. Então hoje nós podemos descansar e ser libertos dessas crendices que acaba nos afundando cada vez mais e criando um ambiente infernal na vida. Imagina vivendo nisso, como se sempre a gente tivesse ameaçado por uma maldição que nós sei lá qual é. Preciso descobrir através de uma sessão, de tentar descobrir qual é essa sessão. É difícil viver assim, imagina só. Às vezes, bom, acontece muito disso. Nós que estamos na igreja orando por pessoas, recebendo pessoas, vemos pessoas ali com muitos problemas e dificuldades. Mas uma coisa é certa, quando essas pessoas elas abrem o coração para que Deus entre na vida dela, a vida delas são transformadas. Olha, dê uma olhadinha dentro das igrejas, meus amados. Você que ainda não conhece, né, uma igreja, aí você não participa, você ainda não foi, você tem a sua crença, mas você olhando dentro da igreja ali, existem pessoas, olha, que eram presas, cativas, por muitas dificuldades da vida. Coisas que pareciam impossíveis para o homem. Não é? Mas é possível para Deus. Deus restaurou, Deus alcançou aquelas vidas. Hoje eles louvam porque adoram a Deus. Hoje eles estão ali na igreja porque louvam ao Senhor. E fazem isso com alegria. Sabe por quê, amados? Porque é gratidão. Gratidão. Porque o sofrimento deles era tão grande. Porque eles acreditavam que estavam debaixo de maldição, eles acreditavam que aquilo ali estava destruindo a vida deles. Quando os olhos dele foram abertos, o que acontece? Eles vivem uma nova vida hoje, uma nova vida no Senhor Jesus. Então, assim, hoje a vida dos cristãos
é uma vida mais alegre, uma vida abençoada. Não significa que não passam por problemas. Passamos por muitos. Mas ainda assim louvamos ao Senhor, porque Ele nos resgata, né? Resgatou a nossa mente, resgatou o nosso coração para Ele. E hoje nós somos transformados pelo poder da palavra. Não é isso, pastor? Sim, com certeza. A palavra de Deus nos garante isso, que nós somos transformados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, que todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Então não existe nada mais velho que ameaçava a nossa vida, que nos prendia, vícios, né, do pecado, qualquer tipo de males que assombrava a nossa vida, hoje já não existe mais, pelo poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, do sangue de Cristo. Hoje nós somos libertos de todos os males em nome de Jesus. Aleluia, olha que bênção, amados. Queridos, você que está na igreja e tem alguma dificuldade, acreditando que pelos seus antepassados terem as mesmas dificuldades que você tem hoje, mas você venceu em Cristo Jesus. Você já venceu. E se você ainda tem dificuldade em algumas coisas, olha, procure seu pastor, procure a liderança da igreja, converse com eles, não é? E acredite definitivamente que você já é uma pessoa liberta pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Pastor, existem pessoas, como o pastor já disse aqui, que são, por exemplo, assim, a genética. A genética ela é muito forte. Sim. E pode ser que lá atrás, né, os antepassados, vamos dizer assim, os avós, os pais, tiveram uma enfermidade e hoje, pela genética, o filho também tem. Sim. Mas o filho vai na igreja. E aí? Então, existe isso sempre aconteceu, né? A gente herda traços genéticos, nem sempre, né? A gente herda coisas boas dos nossos pais, às vezes herda coisas ruins, como doenças. Pode ser que Deus possa curar, mas isso não é uma regra, irmãos, como muitos pensam, né? Essa teologia da prosperidade, ela é muito taxativa, dizendo que necessariamente você tem que ser curado daquele mal. O problema é que quando isso não acontece, toda a culpa e responsabilidade vai sobre a pessoa que não conseguiu receber a cura. E joga falta de fé, incredulidade, desobediência, pecado oculto. E muitas vezes essas pessoas não têm nada disso. É a mais sincera possível. A gente tem que entender que existem tratamentos humanos. A medicina é um canal da atividade divina também. Então a gente tem que recorrer aos médicos, às medicinas, porque isso também é uma atividade divina. Agora, se Deus quiser curar, Deus pode curar, se essa for o propósito de Deus. Mas sabemos que a enfermidade é só nessa vida. Na outra vida não haveremos enfermidades. Nós sabemos disso, que aqui nesse momento pode ser que a gente possa viver toda a vida, infelizmente, com alguma condição genética. Mas naquele dia tudo isso vai ser reparado. Vamos viver plenamente, simetricamente, de forma saudável diante de Deus. E toda dor, todo sofrimento deixará de lado, graças a Deus, né? Aleluia. Amados, prestaram atenção, estão aprendendo, estão entendendo algumas coisas que estão acontecendo. Olha só, o fato de você ter uma enfermidade que outrora outras pessoas já tiveram na sua família, não significa que você esteja debaixo de maldição, nada disso. Porque em Cristo Jesus, realmente você tem uma nova vida. E embora tenha essa dificuldade, tenha essa enfermidade, não significa que você não seja uma pessoa liberta, uma pessoa salva. Então nós, na presença do Senhor, somos mais que vencedores. Temos as dificuldades, mas nós louvamos a Deus em gratidão ao que Ele já fez por nós. Aleluia. Pastor, me recordo de uma situação, de uma palavrinha, né? Na verdade, de palavras. O que falamos amaldiçoa alguém? Por exemplo, um pai pode amaldiçoar um filho? Encontramos esse tipo de situação na Bíblia? Isso aí é uma coisa bem importante. Inclusive, tem pessoas que se aproveitam de situações que aconteceu. Por exemplo, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E tem outros textos a qual diz que se lançava maldição sobre um inimigo para querer ver a sua ruína. Esse tipo de maldição que aparece ali no Antigo Testamento era uma prática pagã,
mas que se vê presente em Levítico, você vai ver ele tentando regulamentar essas coisas. Mas isso, irmãos, é quebrado isso no Novo Testamento. Quando Jesus disse, bem dizer aqueles que te amaldiçoam ou te maldizem, quebrou tudo isso. Porque eu vejo assim, aquele que amaldiçoa, inclusive existem muitos pastores que se usa dessa autoridade patriarcal, vamos dizer assim, porque usa exemplos patriarcal para amaldiçoar membros que acabam deixando a congregação, né? Então eu vejo isso extremamente incoerente com a fé cristã. Apesar de ser bíblico, é incoerente com o cristianismo. Porque não prevalece quando Jesus disse, bendizei aqueles que amaldiçoam vocês. Orai por aqueles que perseguem. Então o espírito do evangelho não é esse. E eu acho que o mais preocupante é aquele que faz esse tipo de prática, seja no filho, seja para membros ou qualquer outra nesse sentido, acaba que fazendo mal para si mesmo. É igual aquela pessoa que não libera perdão. É como se tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. Então é mais nesse sentido. Vai fazer mal para si mesmo e mal para aquele que na presença da maldição se sentir condicionado àquelas palavras. Se a pessoa acreditar naquelas palavras, ela pode se sentir amaldiçoada e interpretar os erros da vida como uma maldição lançada. Mas aquele que não acredita no poder do evangelho, acredita que nele nenhum mal acontece, nenhuma praga, nenhum encantamento, não tem nada nesse mundo, não tem macumba, não tem maldição, não tem nada na presença dele que fique de pé. O problema está na nossa consciência, né? Então, muitas dessas autoridades se apropriam dessa suposta posição espiritual de ungido e acaba lançando esse tipo de medo, opressão sobre a igreja para ficar no controle. No controle, se sair debaixo da bênção, está debaixo de maldição, para controlar aqueles debaixo de medo. Mas isso não tem respaldo bíblico cristão para a igreja. Não tem, senhor. Amados, estão pegando aí, é muito importante esse tema, porque muitas pessoas aí supostamente estariam debaixo de maldição, por não conhecer a palavra de Deus. É uma coisa que temos visto há anos já, né, pastor Alisson? Porque assim, as pessoas por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem a Bíblia, o que diz a Bíblia, e por não orarem, por não ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, se submetem a tantas coisas, principalmente como essa. Alguém está falando contra mim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E começa a ficar desesperado, e agora? Né? E se você está alicerçado na palavra, se você está bem com Deus, aleluia, louve ao Senhor, porque aqueles que te abençoarem serão abençoados, amados. E se te amaldiçoarem, eles serão amaldiçoados. Gênesis capítulo 12. Então, assim, olha que interessante, o Senhor disse isso a Abraão. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas os que te abençoarem serão abençoados. Então confia plenamente na palavra do Senhor, mesmo que tudo diga não, mesmo que o mundo todo fale o contrário, você tendo a sua fé no Senhor, permanece nela. Então nenhuma maldição chegará à sua tenda. Confia nesse Deus vivo. E hoje aqui, olha, o pastor Alisson está aqui para dizer isso para você confiar mais, buscar mais a presença de Deus e acreditar na regeneração do Espírito na sua vida. Pastor Alisson, há tanto argumento sobre isso, tantos ensinos sobre isso, e muitas pessoas ainda não entendem, não compreendem isso. Hoje, pastor, nessa dúvida do povo, haveria uma forma mais prática do povo conhecer essa verdade? De conhecer sobre esse tema maldição, principalmente dentro das igrejas? Eu acredito que sim, mas teria que sair, eu não aconselho, né, porque a gente está incentivando, mas essas igrejas que é precursora desse tipo de teoria, primeiramente, você teria que sair dela, né? Infelizmente, não sei se eu estou sendo entendido, né?
Mas assim, porque enquanto a gente ficar nesse ambiente, a gente vai continuar vivendo esse tipo de crença que acaba oprimindo a pessoa a viver nessa busca inconstante de querer ser aprovado por Deus e quebrar maldição, saber qual é essa maldição, e tá medo de trazer algum objeto que comprou em uma viagem de turismo, se aquele objeto passou pela mão de algum santo, de alguma pessoa que fez alguma magia satânica nesse sentido, alguma coisa nesse sentido, a pessoa já está levando para casa maldição, eles acreditam nesse tipo. Então, quer dizer, eles estão vivendo sempre debaixo de ameaça e imprecações de maldição na vida dele. Todo instante. Ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele pega, que ele compra, que ele faz isso, que lugar que ele está, pode ser que aquele lugar seja amaldiçoado. Então ele está vivendo sempre em constante ameaça. Então a primeira coisa que eu aconselho é procurar uma igreja saudável que pregue a respeito da verdade em Cristo Jesus, que toda a maldição ele nos levou sobre a cruz, que hoje nós estamos libertos para viver todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 1, que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Crendices, né, pastor? Crendices. E vemos muito disso, queridos. Muitas coisas. Claro que cada irmão, cada pessoa tem as suas experiências de libertação, experiências que através da oração elas foram provadas, elas venceram, né, pela fé que tinham no Senhor. Mas realmente, como o pastor disse aqui, às vezes a pessoa ela fica presa a essa situação e ela fica... É constante, ela nunca vai ser liberta. Ela nunca vai ser próspera, nunca vai ser abençoada, porque tudo ela vai apontar alguma coisa negativa. Claro que a nossa luta ela é constante, não é? Mas não significa que não somos libertos, não somos salvos, não somos prósperos no Senhor. E toda circunstância contrária às nossas vidas, o que o crente faz? Ora. Confia no Senhor. Está com dificuldade? Igreja, vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor Jesus. Não é? Vamos fortalecer aí na fé. Mas, ao contrário disso, muitas pessoas ficam presas e realmente com medo. E ficam ali. É como se fosse, uma corrente que teria que ser vencida a cada gomo de uma corrente em uma atividade espiritual para ser liberta. E não é fácil, pastor. Não é fácil porque eles herdaram aquilo como supostas verdades. E quando você herda algo como suposta verdade, para você confrontar aquilo é difícil. Porque você vai entrar numa crise, muitas vezes, existencial. Primeiro, porque você quebrou todas as bases a qual você acreditava. Você tem que destruir todas essas bases para reconstruir. E esse processo de destruição e reconstrução não é fácil. Eu já passei por esse processo, nós estamos passando por esse processo. Nós herdamos muitas supostas verdades religiosas, a qual nós tínhamos como absoluta verdade, mas hoje que o conhecimento se ampliou, o acesso à informação chegou, tanto para o bem como para o mal, mas quem se apropria do bem vai entender essas coisas, vão começar a entender a opressão da religião, as cadeias que muitas vezes a religião constrói para aprender, ainda que ingenuamente muitas das vezes, as pessoas. Então a gente tem que quebrar toda essa herança herdada de suposta verdade e procurar verdadeiramente qual é a verdade espiritual que nos é anunciada por meio do Evangelho. O Evangelho nos ensina: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará em todos os sentidos, né? Espiritual, conceitual, né? Emocional, de todo sentido, mas vai trazer libertação para nós. Jesus disse: se vos permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Amados, se Cristo vos libertou, aleluia! Nós já somos livres no Senhor. Aí vai depender hoje da nossa decisão de olharmos para frente e seguirmos a Cristo, realmente como discípulos, ou ficar pensando na morte da bezerra, naquilo que já aconteceu e ficar preso àquilo. Porque assim, como a luta ela é espiritual, né? Uma das coisas que nós aprendemos na igreja,
e hoje temos isso como uma verdade em nossa vida, existem duas situações. Uma é do crente ser natural e a outra dele ser espiritual. Então, quando nós nos alimentamos ainda mais da palavra do Senhor em oração, nenhuma maldição vai cair sobre nossas vidas, porque nós estamos firmados na rocha, que é Cristo. Mas se por acaso eu sou um crente que só visita a igreja no domingo, muitas vezes, eu tenho dificuldades de ir à igreja, né? Eu até gosto, né? Eu gosto da igreja, eu gosto dos irmãos, gosto do pastor, gosto de estar junto ali, mas não tem aquele relacionamento íntimo com o Senhor, então ele fica muito mais vulnerável a esse tipo de crendices. Então aí bateu a porta, né? O vento veio e bateu a porta, a pessoa já acha que o capeta está lá. Não é? Coisas desse tipo, não é? Tá andando na rua, de repente escuta uma folha atrás de você, assustada, já né? arrepia que nem gato, fala, meu Deus, o que é isso? E de repente não tem nada a ver uma coisa com outra. Muitas vezes aqui, ó. Então, assim, o Senhor, ele é poderoso, ele já nos libertou. Aleluia. E hoje nós devemos permanecer libertos. De que forma? Buscando a presença dele. Confiando na presença dele. Não precisa de recursos, né, pastor? Não precisa de mais fundamentos, de nada disso. Simplesmente é crer, confiar, aleluia, e receber a vitória. Amém. Aleluia. Pastor, vamos lá. Temos tempo para mais perguntas aí, tá? Vamos... Esse conceito de maldição hereditária, ele é forte, porque ele prende muitas pessoas. Hoje eu aprendi isso com o pastor, né? Muitas pessoas ainda estão amarradas a alguma situação, a alguma circunstância, e diante disso elas precisam tomar uma posição. E qual é o passo para essa posição? Tem pessoas que estão nos ouvindo, estão entendendo, mas outras pessoas ainda... Ele está precisando de algo mais. O que é esse passo para ela ser liberta? Pessoas que vivem nessa teoria, na maldição? Então, eu vou reforçar o que eu disse. Pessoas que vivem nessa situação, estão me ouvindo agora, ou que você que está ouvindo passará para essa pessoa, que vive sempre oprimida nessa condição aí, é para ela retornar para o evangelho simples e puro. A palavra simples e puro acerca da obra de Cristo na cruz do Calvário. É algo simples. É esse poder transformador que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre si toda a nossa maldição. Ele levou a maldição da lei que recaiu sobre ele. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. Então, ele levou sobre si, dispôs a vergonha, principado e potestade. Então, para nós, irmãos, nós somos chamados para agora para viver novidades de vida. Não mais viver sobre ameaças. Não mais viver debaixo de medo. Nós somos agora envolvidos no seu amor. Saber que nós somos seguros no seu amor. Confiar plenamente na sua provisão, nos seus cuidados para com cada um de nós. Então, o passo é confiar no evangelho simples, procurar uma igreja que prega o evangelho simples e puro de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, pastor. Aleluia! Que bênção! Queridos, olha, ouçam com atenção, tá? Tanto é que no início da programação, tentamos falar até menos da nossa apresentação por conta de que esse tema ele é muito importante. É muito importante e as pessoas precisam saber, precisam se atualizar sobre o poder de Deus. Não podemos negligenciar o poder do Senhor Jesus. Ele já veio até nós, já nos resgatou. Então hoje nós somos libertos nele, no poder dele, né? E vivemos pela graça de Deus. Então hoje nós não precisamos carregar mais nenhum tipo de fardo, principalmente lá de trás. Ser liberto hoje, perdoe, ame mais, né? Vai lá, eu sei que é difícil muitas vezes, mas vai lá, abre o seu coração, né? Se relaciona com o seu próximo aí para você viver bem e para que ele também viva bem,
Né? Então não existe nenhuma passagem bíblica que evidencia a maldição hereditária, queridos. A maldição que existe é aquela de Gênesis, no capítulo 3, resultante do pecado de Adão e Eva. Olha aí, tá? Que afetou drasticamente toda a humanidade. Mas a obra de Cristo é suficiente e poderosa, aleluia, para nos livrar de toda maldição. Então, olha, a partir de hoje, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pastor Alisson, uma palavrinha, olha, manda real. Manda real? Manda real. Então, manda real. Como que eu vejo isso? Na história, já teve esse espírito, né, de maldição, de uma forma mágica, né? Como o pastor comentou antes aqui, antes de nós começar o podcast, que muitas das vezes, de forma errônea, se cria base teológica para justificar uma prática. Por exemplo, aconteceu durante a Idade Média e início da Moderna, justificar a escravidão negra a partir de textos bíblicos, como foi em Gênesis capítulo 9, né, que fala sobre a maldição de Noé a Caim. Noé estava na sua tenda, imagina lá numa tenda beduína, no deserto, no calorzão. Ele colheu da própria plantação da vide, as uvas, fez um suco da uva lá, se fermentou, tomou o vinho, embriagou-se e ficou lá na tenda nu. Vai dizer que Sem, Cã e Jafé, seus filhos, viram que ele estava nu, só que Sem e Jafé viraram de costas e cobriram a nudez do seu pai com reverência. Caim não, Caim zombou da figura do seu pai naquele estado que estava, e quando o seu pai foi abençoar os filhos, vai dizer que Sem foi abençoado, que seria próspero, haveria uma grande nação, assim também Jafé, mas quando chegou Caim, ele lançou uma maldição sobre o neto, né? Maldito serás Canaã, que servo dos seus irmãos será. E essa foi a justificativa por muito tempo, né? A igreja medieval usou, e é o início da moderna, para justificar a prática da escravidão, dizendo que essa era a maldição, aonde esse povo Canaã eram os povos da África negra que habitaram lá e trouxeram sobre si a maldição de Noé. E por muito tempo justificou-se a igreja por isso, através de uma base teológica mal fundamentada. Isso que eu sempre digo, alguém já disse, né, na história, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque qualquer pessoa mal intencionada pode extrair versículos bíblicos e construir uma teoria, alguma coisa que colabore com o ponto de vista da pessoa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, procurar lugares que pregam genuinamente a palavra de Deus. E também, um fato que aconteceu na história, também na época medieval, ele sobressaindo a moderna, século XV e XVII, houve um período conhecido como Caças às Bruxas, né, que é bem conhecido. Teve um manual chamado Malleus Maleficarum, que foi um manual em latim escrito por dois dominicanos alemães. Lá nesse manual estava escrito como que deveria identificar uma bruxa. A bruxa geralmente era identificada, eram as mulheres que tinham conhecimento de ervas, faziam chás, algumas eram parteiras e, sobretudo, eles diziam que essas mulheres, por conta de Eva foi o que levou Adão a pecar, ela tinha uma maior inclinação à tentação sexual, dizia, que elas tinham uma relação com o próprio Satanás, o próprio demônio. Olha a cabeça da mentalidade. E aí se tornava bruxa e lançava maldições. E essas maldições, geralmente os homens justificavam que eles foram enfeitiçados por quê? Ficavam seduzidos pelas mulheres. Olha a cabeça onde chegava. Então, eles ficavam seduzidos pelas mulheres, que muitas delas eram bonitas, formosas e tal. E para justificar aquele feitiço da sedução, eles diziam, não, eu fui enfeitiçado. Ela lançou uma maldição sobre mim. E ele se livrava. E vai dizer que as paixões são carnais. É obra da carne, né? Tantas coisas foi justificada como maldição para escapar da responsabilidade de cada um. Então, veja bem, sabemos que tem pessoas que crescem em famílias
que não têm referências, famílias que estão adoecidas, isso é sério. As pessoas elas herdam muitos males disso aí. Mas há esperança, há possibilidade de romper. A graça de Deus está disponível a todos e a qualquer um que queira realmente romper com esse ciclo, esse vício familiar, que não é determinante na nossa vida. Então, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? Então, que esse seja um convite para você que está vivendo talvez uma situação assim, de você receber uma herança negativa, familiar, mas isso não é o determinante na sua vida. O determinante é a escolha que você tem diante de você, de tomar uma escolha diferente no poder da fé, no nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Nós queremos aqui agradecer a você que participou conosco dessa programação, você aí que vai participar ainda, né? Vai assistir, assista novamente. Muito obrigado pela sua colaboração, tá bom? Toda segunda-feira, a partir das 19 horas, nós estamos aqui no podcast Manda Real Gospel. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.